livro é um panorama do teatro musical produzido no Brasil e do Brasil. Então é um teatro musical feito no Brasil e feito do Brasil, ou seja, qual é o teatro que se faz que é brasileiro e qual é o teatro que se faz apenas no Brasil, mas que seja uma produção internacionalizada. E nosso teatro musical, como teatro musical, efetivamente começa na metade do século XIX, ali por 1850. A Broadway só vai aparecer em 1920, mais ou menos. Então a Broadway é mais recente do que a gente começou antes. A gente tem várias fases de apogeu de musical no Brasil. Então a gente não pode esquecer a fortíssima fase que se dá no final do século XIX, com as nossas burletas e operetas. Aí depois a gente tem o teatro de revista a partir dos anos 30, que é fortíssima a fase do teatro de revista com vedetes e grandes shows, que vão até o final dos Cassinos, em 1946. E aí a gente vai ter uma retomada realmente forte com a chegada da CIE, Companhia Interamericana de Entretenimento, que depois se transformou em Time for Fun, ali no finalzinho dos anos 90, mas é com Rent e depois com Les Miserables que a coisa começa realmente a ganhar força e o público começa a olhar para esse teatro musical de Broadway que eles não podiam frequentar por conta dos custos de ir a Nova York, então começam a ter aqui produções que são tal e qual produções de Broadway. Eu faço um pequeno entreato que é crítico, um pouquinho sobre este olhar destas produções internacionalizadas e muito espetacularizadas pela mídia, muito mediatizadas, em função até de um estado de coisas que são as nossas leis de incentivo e de um estado de coisas que são, por exemplo, o desejo das grandes empresas patrocinadoras por grandes musicais midiáticos. A gente continua tendo a tendência dos musicais de Broadway adaptados e versionados para a língua portuguesa. A gente tem uma tendência que são os musicais biográficos, que é o musical que a gente chama de jukebox, ou seja, pegamos um cancioneiro pré-existente, fazemos um roteiro. Esses musicais de jukebox são biográficos muitas vezes, então como Cássia Eller, Tim Maia, Elis Regina, Rita Lee. E nós temos uma natureza que eu acho que é a mais interessante, que é das pessoas que estão tentando criar um teatro musical original, novo. Isso é complicado porque isso é caro e toma tempo. Eu acho que o caminho pelo qual a gente tem que trilhar é um caminho em que a gente coloque sobre o palco os nossos ritmos, as nossas canções, as nossas palavras, as nossas ideias, as nossas realidades.